A Bíblia fala a respeito da transfiguração de Jesus. Você sabe dessa passagem? Se você não sabe, deveria saber. No Evangelho, você sabia que os 3 primeiros evangelhos eles são sinópticos? O que é sinópticos, pastor? São pontos de vista sobre o mesmo assunto por pessoas diferentes para completar a história. Você pode falar, por exemplo, sobre um acidente no meio da rua, sobre uma batida de carro. Você passou pelo carro, você vai relatar de uma maneira. Se você estava na calçada, você relata de uma outra maneira. Se você estava em cima do prédio, olhando de cima, você vai relatar de outra maneira. Os 3 são relatos sobre a mesma coisa? Sim. Mas são relatos iguais? Completamente diferente, por pontos de vista diferentes. O Espírito Santo utiliza essa estratégia nos evangelhos para dar pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, para a gente ter a noção de como é. Agora, os 3 relatos, apesar de serem diferentes e serem da mesma coisa, eles são completos sozinhos? Se você somar os 3, você vai ter a completude daquilo que quer ser falado naquele assunto. Isso são os evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. Toda vez que tiver o relato nos 3, esse relato é extremamente importante. E você, como cristão, precisa saber, porque o Espírito Santo se deu o trabalho de relatar nos 3 para ter a completude daquele assunto. Esse da transfiguração, a gente vai encontrar nos 3 evangelhos. A gente vai encontrar em Mateus, no capítulo 17. A gente vai encontrar em Marcos, no capítulo 9. E a gente vai encontrar em Lucas, no capítulo 9. E ainda tem uma citação extra, fora e indireta, em Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, falando sobre a transfiguração. Então, a transfiguração de Cristo nos fala e comunica fundamentos para nós como cristãos, e a gente vai estudar um pouco ele. Dos sinópticos, a gente vai ler Lucas, e à medida que a gente for necessário, a gente administra os outros, mas eu estimulo você a ler em casa. Mateus, no capítulo 17, do 1 ao 9. Mateus, capítulo 17, do 1 ao 9. Para você que está anotando na cabeça, eu vou repetir para você decorar. Mateus, no capítulo 17, de 1 a 9. Para você que é membro, isso é tarefa de casa. Eu quero que você anote mesmo. Mateus, capítulo 17, do 1 ao 9. E eu quero que você leia Marcos, no capítulo 9, do 2 ao 10. Marcos, no capítulo 9, do 2 ao 10. E a gente vai ver Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 28. Marcos 9, do 2 ao 10. Marcos 9, do 2 ao 10. Lucas 9, no verso 28, começa o relato falando: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, e não levou o barquinho, subiu ao monte com o propósito de... Eu sei que algumas denominações, eles consideram mais o monte do que o propósito. Eles estabelecem o monte como lugar de orar. Mas o foco da frase não é o monte, é o propósito. O propósito de orar, ele precisa estar dentro de nós. Você precisa ser intencional na oração. A oração não é uma coisa que acontece. Eu estou com vontade de orar. A vontade de orar na sua velha natureza, que ela precisa ser renovada pela nova natureza que Cristo conquistou na cruz, nunca vai acontecer de maneira natural, porque a sua velha natureza não gosta de orar. Vocês não concordaram comigo, vocês disseram: talvez a sua velha natureza goste de reza. De reza, a natureza gosta, a natureza velha. Coisa que é escrita lá para você repetir, visando o bem. Sabe por que a natureza antiga gosta de reza? É por isso que mandinga, coisa que é repetida, que você faz, achando que está... Essas coisas assim...
A natureza velha gosta. Agora, a oração, sua carne não gosta. Você precisa submeter sua carne àquilo que Deus diz que é essencial. A Bíblia nos orienta, através dos ensinos de Paulo, orai sem cessar. Numa outra versão, na versão A Paixão, diz que sua vida seja uma oração ao Senhor. Percebe que oração é muito mais do que reza, não é palavras feitas, embora que Jesus nos ensinou a orar. Aquilo que Jesus fala não é para ser repetido por nós, mas o sentido do relacionamento direcional a Deus. Você começa a oração dizendo Pai Nosso, e esse Pai Nosso, ele não é para ser repetido Pai Nosso como uma mandinga, como se fosse, tem outra palavra que eu não consigo, um encanto. Não é um amuleto, não é um encanto. O Pai Nosso é você está diante do seu Pai. O que você vai falar? A minha vida de oração, quando eu iniciei nessa igreja. Quando a gente era dessa igreja, a gente estava iniciando a nossa jornada, a gente fez o Rema nessa igreja. A gente é formando 2001. A gente iniciou com Escola Bíblica Verbo da Vida e finalizou com Rema Brasil, Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, porque foi na época que o Rema chegou ao Brasil e o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida virou Rema. Né? Então a gente começou no Centro de Treinamento e nos formamos no Rema. 2001 foi que a gente se formou e eu tinha muito pouco tempo, porque eu era estudante de medicina, mas eu tinha a terça-feira livre, e terça-feira era o culto de oração. Culto de oração aqui na igreja, e a gente vinha para orar. Tinha-se todo um padrão, um dinamismo, que a gente juntava para fazer as orações, e era dado motivos de orações para cada grupo. E era para ser oração de concordância, mas eu não conseguia concordar com as outras orações, porque eu passava a fila todinha pensando como é que eu iria orar, para orar bonito. Né? O povo orando e eu dizendo, meu Deus, eu vou orar sobre determinado motivo. O que é que eu oro para ser espiritual, para ser bonito? Então, eu só dizia amém, glória, e é com os muxoxos, né? Oh, amém. Aleluia, amém. Eita, faz, Senhor, faz a tua obra. É com os muxoxos que a gente faz, e esperando, e na minha cabeça, eu sabia lá o que é que o irmão estava falando, como eu ia orar. E nessa época eu era diácono e ela professorinha do departamento infantil, lá em cima com os meninos. Então, como eu ia orar e era diácono, tinha que orar bonito, né? Aí as orações Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a tua glória e o teu fogo, Senhor, preenche esse lugar. Permanecendo diante da tua presença, Pai, levantamos esses motivos de oração, crendo que o Senhor é fiel para cumprir. Para ser bonito, veio de pregador, a gente quer parecer bonito, mas não era verdadeiro. Não era, eu posso dizer de mim, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim, não era real. E Jesus, quando vai nos ensinar a orar, ele diz, chega como um filho chega ao Pai. Você consegue imaginar Luísa chegando para mim, braba do jeito que ela é, assim, firme, braba não, firme. Desculpa, meu amor, você é firme nas suas posições. Então, firme na posição, ela chegasse assim diante de mim, ó Senhor meu Pai, Pai de Eduardo e de Sofia. Poderia vós, Senhor, que consegue todas essas coisas, fazer e me conceder esse pedido? A gente não tem protocolo, o protocolo de pai e filho é diferente. Existe sim protocolo, me perdoe, existe sim protocolo, porque ele não chega assim, e aí, véi? Chegar aí, véi é sua mãe. Ah, não, pode não, pode ser não. Véi é a sua avó. Não pode chegar de qualquer jeito, existe sim protocolo de pai e filho. Existe respeito, mas é respeito em meio à intimidade. A oração é intimidade do Pai
para conosco. É Deus querendo ter relacionamento. Vocês lembram que no começo do ano a gente falou do Deus triuno, que a gente diz que eles não foram criados, Pai, Filho e Espírito Santo não foram criados, eles sempre existiram e estão em constante relacionamento um com o outro. E quando Deus cria o homem, Ele cria para ter intimidade relacional. É como se Deus criasse para a gente estar junto do relacionamento da Trindade. Que honra! Que porta aberta para mim e para você. Mas apesar de ser muito honroso, por a gente não entender, a gente deixa à parte um convite tão precioso. Você percebe que se você não tomar cuidado com a sua correspondência, chega coisa importante que você não vê. Correspondência hoje em dia é uma coisa tão antigamente não. Cláudia ainda escrevia cartas para mim, ela escreveu cartas, olha que onda, negócio assim, né, em termos até assim, apaixonadas, realmente eram melosas, apaixonadas, com beijos, lágrimas, era um negócio assim, chega era borrado as coisas. Então a gente chegou o tempo de... Quando a gente chegava o tempo de carta, a gente tinha aquilo com muita preciosidade. Hoje em dia a gente não manda mais nada de correio, né? Aí vai, e só chega propaganda do negócio, a gente vai jogando as coisas lá, vai chegando, eu quero ver isso, não vai querer. Mas se você não tiver cuidado com as cartas, chega coisas importantes que você não percebe. A gente recebeu um cartão que eu tinha pedido, que a gente só achou 3 meses depois o cartão, né? Por quê? Porque vai chegando, a gente vai botando ali, aí quando junta o negócio, aí você vai administrando aquilo ali para ver. Conta não chega mais pelo correio, tudo chega digital agora. Você abre seu banco, tem o negócio do DDA, que lá é uma bênção, né? Você recebeu um boleto novo. Eu digo, não podia ser um depósito novo, tem que ser um boleto novo. Então, a gente não tiver cuidado, a gente recebe coisas que a gente pode deixar do lado pela ignorância. Você pode receber convites para participar de coisas importantes. E se você não tiver cuidado com o seu correio, com a sua agenda, você pode ignorar um convite. Imagina você ser convidado a participar da festa de lançamento de qualquer coisa que seja importante para você. Se você é político, da festa de lançamento de um projeto com a governadora. Se você gosta de carro, da festa de lançamento do último modelo de determinado carro. Se você gosta de moda, da festa de lançamento da coleção de inverno de tal marca. Coisas importantes acontecendo, se você não tomar conta e souber que você foi convidado, você perde. Mas era para você estar lá, tinha uma cadeira lá com o seu nome. Por não entender o convite que Deus tem para a gente deixa de lado esse chamado da oração, achando que é uma obrigação de crente. Tem gente vivendo uma vida de oração de obrigação, de bate-ponto, de esperar algo de Deus. Eu vou orar, senão Deus me pega. Deus te pega? Deixa eu dizer um negócio, um segredo para você. Se Deus quisesse te pegar, Ele já tinha pego. Nesse sentido que você está. Porque pegar pode ser também Deus quer te pegar. Deus quer te abraçar. Deus quer te ter por aqueles momentos. Tem tanta gente se sacrificando por Deus. Se sacrificando por Deus, fazendo coisas, Deus quer que eu faça isso, que eu faça aquilo. Tem gente dizendo que a vida com o Senhor é uma vida pesada, é uma vida sofrida. Mas Deus não está querendo nada, a não ser relacionamento. O que você tem feito no seu tempo livre? O tempo que você vende, que você trabalha, que você ganha dinheiro, você está fazendo algo lícito. Mas o tempo que você tem livre é seu. O que você tem feito com o seu tempo livre? O que é que você tem feito com aquilo que realmente é seu? Eu escutei uma vez Luciano Subirá falando que teve uma viagem de São Paulo, que ele ia para o interior. Então, uma vez que ele chegou em São Paulo, capital, ele tinha 6 horas de carro. E ele disse que foi 6 horas orando em línguas.
louvou, adoração, orando em línguas, e chegou lá se achando. Eu gosto do Luciano Subirá porque ele se rasga, né? Que ele abre mesmo o coração, entrega. Ele chegou lá se achando, dizendo: pai, orei 6 horas em língua. E Deus diz: não fez nada. Mas como assim? 6 horas de oração em língua é nada? Era 6 horas que tu está desocupado de não fazer outra coisa. Eu não podia fazer outra coisa, além de dirigir e orar. Agora, se você abre mão de 6 horas, de você estar na rede, descansando, assistindo TV, assistindo alguma coisa, ou fazendo, aí sim, para Deus tem significado. O quão significante é para você, vai ser significante para Deus. O quão aquele tempo é precioso para você, Deus vai receber como precioso também. Não digo, meu irmão, me entenda mal, assim, eu vou para o trabalho, eu passo 1 hora no trânsito, aquela 1 hora vai ser de oração, de Bíblia, de louvor, não tem problema isso, mas aquela hora ali estava perdida no carro de qualquer forma. Deus considera muito mais eu acordar às 5 horas da manhã e ir para a rede e dedicar esse tempo que era meu de sono, do meu descanso, e entregar para Ele. Sobe muito mais para Ele, como aroma suave, 15 minutos que eu abri mão do meu sono para dar para Ele, do que 1 hora no trânsito orando. Jesus, Ele subiu ao monte com o propósito de orar. E quando você vai ver a vida de oração de Jesus, a vida de oração de Jesus não é ocasional. Não é assim, aproveitou esse momento e foi orar. Estava passando por pressão e foi orar. Tinha um problema e foi orar. Não, a vida de oração de Jesus, ela era intencional. Jesus sempre se retirava, sempre aproveitava o tempo que tinha para se conectar com o Pai, para orar, para estar junto com aquilo que é celestial. Problema não liderava a vida de oração de Jesus. E parece que o crente, a vida de oração do... Você já quer ver um crente fervoroso? É o crente que está passando pela prova. Pense num crente fervoroso. Né? Vai passando pela prova fazendo o quê? Pense num crente fervoroso. A prova? Eita Jesus, nunca foi tão crente. Nunca teve tanto na igreja. Nunca pediu tanto aconselhamento com o pastor. Tem aquele meme que tem na internet que diz assim: pastor, estou mandando mensagem só para a gente ir comer uma pizza, não é problema não. E ele chorando: ai meu Deus, não é problema não, é para a gente comer uma pizza junto. Ai meu Deus, porque no problema você vira um crente fervoroso. Lê a Bíblia, meu Deus, de cabo a rabo. Você fica leitor de Bíblia, a vida de oração, ouve Senhor as palavras de afronta. Você fica cantor, você fica louvando, porque está na pressão. Quando está tudo bem, agora está bem, vamos mulher, vamos para a praia. Não tem problema, gente. É lícito você usufruir daquilo que Deus tem te dado. Mas no teu momento de férias, você tira férias do trabalho, até da igreja, mas não tira do Senhor, não. Não esquece do Senhor teu Deus, porque tem muito crente com a vida de oração sendo regida, ou direcionada, ou liderada pelo problema. A tua oração é liderada pelo problema. Você vai orar e ora o problema. De novo, tem problema? Os pezinhos de Jesus é o melhor lugar para você estar. Tem algum problema? Corra para os pés de Jesus. Mas não corra para os pés de Jesus só quando tem problema. A vida de Jesus, a vida de oração de Jesus, ela não era ocasional. Ela era intencional. Intencional. E eu vou dizer, não somente intencional, mas intensa. Porque qual foi a última vez que você passou a noite orando?
Não estou falando de perder o sono por causa do problema e orar a oração em língua nervosa. Sabe, Vera, como é que é a oração em língua nervosa? Aí aparece no outro dia com os olhos fundos dizendo, eu passei a noite toda orando. Não, passou a noite todinha preocupado. A oração era o pano de fundo da preocupação, porque uma ação de fé não era nem passar a noite toda orando, era ter ido deitado e dormir. Ter fé é crer e dormir, não passar uma noite orando. Agora, por inspiração, é aquela que você sai da cama chateado, porque o anjo bateu, cutucou, bora, acorda, e você acorda aleluiado, eu queria tanto dormir, mas aqui é melhor. E você tirar uma noite inteira orando, intensidade no Senhor. Agora você há de convir, que se for uma noite inteira, com o que a gente conhece de oração, aquelas orações mequetrefe, eu não estou falando da sua, certo? Vamos falar aqui. Aquelas oraçãozinhas mequetrefe. Pai, Senhor Jesus, abençoa a minha casa, a minha família, o meu lar, minha esposa, meus filhos, a minha cachorra feia, Senhor. Abençoa meu trabalho, meus negócios, as coisas vão acontecer, Senhor. Eu declaro que a vida é da maneira que Tu falou. Essas orações parece que é automática de tanto ser repetida. Você há de convir para passar uma noite orando. Jesus encontrou uma veia que talvez a gente esteja longe de entrar. Pense numa coisa que lhe anima. Vá, por favor, pense naquilo que lhe anima. Alguns uma pescaria. Tem gente que gosta de pescar, que paga caro, para ir para o Rio Amazonas, ficar num barco cheio de mosquito, pescando aquilo ali, passa 3 dias daquilo ali, nem dorme. Não, mas pensa uma coisa que te anima. Não estou falando disso aqui não. Para você pode ser uma temporada numa praia, uma temporada no campo. Pensa numa coisa que você gosta de fazer, que lhe anima a fazer. Esse mesmo sentimento a gente deveria ter para um convite de oração. Se você conseguisse equalizar esse desejo que você tem de estar nessa coisa que você gosta, igual ou superior esse desejo para a oração, você não ia perder a oportunidade de orar. Se a gente conseguisse nutrir em nós esse desejo, essa veia que Jesus achou, a transfiguração para mim e para alguns estudiosos está na Bíblia como um plus, como se Jesus dissesse, porque a gente vê, antes disso, a gente vai ver a vida de oração, ele saindo à noite orando, foi para orar, se retira para orar, aí como Jesus chama as testemunhas para ver o que é que acontece no momento de oração de Jesus. Porque para alguns aquilo ali está como uma coisa pontual, como mais um milagre que ele fez. Para mim era a prática diária dele. Quando Jesus se retirava para orar, o que é que acontecia? Transfiguração, nuvem, voz descendo, Moisés e Elias aparecendo. Pastor, eu não acho que seja assim. Então me explica, por que em Atos eles oravam e parede tremia? Percebe que a nossa oração está um pouco distante do padrão que a Bíblia entende ser uma oração verdadeira? Meu irmão, eu não quero parar enquanto não vê parede tremer, enquanto não vê coluna de fogo descer, e não vê um anjo daqui dar um rasante aqui no meio. Eita, o que foi isso? Um anjo. O sobrenatural manifesto. Onde está a minha expectativa na oração? Eu quero expectativas naturais. Se a minha bússola de oração é resultado, a gente está vivendo no natural. A minha bússola de oração é presença. O quanto da nossa oração manifesta presença? O quanto da nossa oração manifesta presença? Porque Jesus, no verso 29, diz: e. Eu gosto disso. E aconteceu. E aconteceu. Enquanto ele orava.
Eu entendo que para iniciar, talvez você carrega a carne velha, puxando. Ela querendo fazer você puxando a carne velha. Vem, carne velha, vamos para a rede. Mas é o quê? Quero não. Você vai, você sabe o que é que você vai fazer. Eu entendo você começar, meio que você puxando. Você tem todo motivo para não estar ali naquela hora. Toda a desculpa do mundo, mas você decidiu. Ei, quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Nessa aqui. Nessa aqui, não é nessa aqui não. Nessa bagaça aqui, quem manda sou eu. A carne pode chiar. Chia, minha filha, pode chiar. Quando mais chia, mais eu gosto. Porque eu sei que eu estou na direção correta. Quando a carne está chiando, é porque você está na... Sabe aquele dia que você vai para a igreja que parece que você veio arrastado por você mesmo? Você veio arrastado por você mesmo. Por que você veio para a igreja, pastor? Para não ser Tomé. Sabe qual foi o pecado de Tomé? Faltou o culto. O culto, qual culto? Que Jesus se manifestou no meio dele e mostrou, sou eu, e soprou o Espírito. Por que você vem na igreja? Porque eu tenho expectativas de manifestações divinas nesse lugar. No momento de oração é isso também. Leva, carrega, porque enquanto orava, aconteceu que enquanto orava, as coisas mudam. O peso sai, a oposição perde lugar. Meu irmão, o problema tem uma voz dentro de você. O problema grita com você. O problema está dando tapa na cara da gente o tempo todo e ele não é suave. Todo problema tem uma raiz diabólica no meio. Eu não estou dizendo que todo problema é o Satanás, ok? Mas todo problema tem um rabinho do Satanás no meio ali. Às vezes o problema é você mesmo que entrou dentro do problema. Na realidade, a maioria dos problemas é a gente mesmo que entra naquele problema, ok? É a gente que nos conduz, direciona. Mas todo esse conduzir foi arquitetado pelo Satanás, pelo diabo, pelo Dedé. Dedé, está lá. Pode não ser ele que esteja fazendo, mas ele tem o rabinho dele ali no começo da história, em algum lugar. Porque eu gosto de dizer que às vezes a gente faz coisa que até o Satanás se surpreende. Ele faz, meu Deus, nem eu... Mas essa condução que a gente é levado, pelas nossas escolhas, por aquilo que a gente entende ser errado, nos leva a uma condição que grita. O problema grita, bate na cara da gente, chama a nossa atenção. É igual às ondas e o vento chamando a atenção de Pedro. Pedro não estava desejoso de andar, Pedro já estava andando. Ele não estava orando, Senhor, se for da tua vontade, que eu possa andar sobre essas águas. Não, ele já estava caminhando. Mas o problema grita, ele quer a sua atenção. É no momento de oração que de repente aconteceu que o problema não tem mais força de voz em você. Aquilo que rouba o teu sono, rouba a tua alegria, rouba a tua paz, aquilo que está de dia e de noite batendo na sua porta, nesse lugar de oração, perde força. E aconteceu. Menino, por que tu está em paz? Porque tu está tranquilo. Diz aí, Roosevelt, por que tu está tranquilo nesse buruçu todo aí que está acontecendo? Sabe, a paz que excede todo entendimento, inclusive o nosso. Eu não sei dizer porque eu estou em paz, mas aconteceu que enquanto eu orava, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Essa palavra transfigurou é ginomai, que dá o nome de um menino bonito, né? Gigi, vem cá, ginomai. Ela significa começar a ser, sugerindo origem. Tornar-se, sugerindo entrada em um novo estado. Acontecer, sugerindo efeito. Aconteceu que enquanto ele orava,
coisas novas começaram a acontecer. Aconteceu que enquanto ele orava, um estado novo começou a acontecer. Aconteceu que enquanto ele orava, aconteceu. Passou a ser. Antes de orar, não era. A realidade estava lá, dura na sua cara, batendo. Porque tem realidade que vem com carimbo. Vem carimbado, e se você for ver quem carimbou, é um especialista, estudioso no assunto. Mas está lá carimbado com diagnóstico. Um especialista disse, olha, no teu caso não tem mais jeito. Não tem solução. Tem gente que carimba, está falido, está quebrado, vai morrer. Vem com um especialista. É tão real que é atestado. É tão real que é atestado, não é coisa da sua cabeça, não é invenção. Você não está preocupado com nada, não, está lá, está atestado, tem 3, 4, 5 pessoas que já disseram, não tem solução. Então você entra no ambiente de oração com um diagnóstico de 3 ou 4 pessoas dizendo que não dá. Mas nesse lugar, enquanto você ora, aconteceu que começou em você uma realidade que não era antes, naturalmente manifesta, a ser naturalmente manifesta. Os meninos que estavam lá olharam para Jesus, epa, está diferente. Agora, Jesus sempre foi filho de Deus, mas no momento da oração, a natureza interna dele veio afora. É onde você coloca aquilo que está por dentro. É no lugar de oração que você começa a ser aquilo que você é. Passou a ser. Oi, Luísa. Tudo bom? Graças a Deus. Tu estava lá dentro na salinha, né? É, amém. Não escuta a ministração, não. A aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram-se de brancura. Eu gosto dessa ideia da veste. Porque quando a gente pensa no sobrenatural, a gente pensa no sobrenatural com um propósito sobrenatural. Não é verdade? A gente pensa, não, vamos para a igreja. A igreja é um lugar muito bom. Eu me sinto muito bem na igreja. Aquele negócio. Pena que a gente vai sair da igreja e a gente vai voltar para a nossa vida. E parece que o problema respeita. Você entra aqui, ele fica no carro ali esperando, ele fica ali fora. Você sai, ele diz, foi bom? Ele diz, foi ótimo. Ele diz, então bora. Aí entra no carro com você. Que parece que aqui é o lugar. Mas aquilo que estava fora, que mudou a face, afetou a roupa, o natural. Aquilo que sai de fora para você impacta no natural. Eu acredito que foi as vestes que se acenderam, porque era o que estava tocando nele. Se ele tocasse em qualquer outra coisa, se acendia também. Aquilo que venha a ser no seu momento de oração, você carrega e influencia o natural que está ao seu redor. Eu já disse a você, e o meu lugar de oração é a rede. Tem visitado ela um bocado. E eu, nessas viagens da minha cabeça, eu penso em transfiguração e a rede brilhando. Mas a rede está ali, ó, transfiguração e rede brilhando. Porque se aconteceu com Jesus, está disponível para acontecer com a gente. Sabe o que é que falta para isso acontecer? Não, 3 testemunhas. Eu não acordei os meninos para ir orar comigo. Vou qualquer dia acordar os 3, levar junto, para eles verem e testemunharem. Transfiguração e rede brilhando. Você precisa crer que algo está sendo gerado naquele momento. Senão, é só uma obrigação
religiosa. Sua vida de oração, uma obrigação religiosa. Senão Deus fica chateado. Suas vestes resplandeceram de brancura, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Pastor, como é que é esse negócio? A gente não crê que os mortos vêm falar. Moisés e Elias. Elias, o corpo ficou aqui na terra? Foi o quê? Arrebatado. Se ele foi arrebatado, ele foi arrebatado com o corpo. O corpo está onde? No céu. O corpo é glorificado? Ainda não. Só vai ser glorificado quando Jesus resolver o problema do nosso corpo. E a gente vai ter o corpo igual a ele. Mas o corpo dele está lá em cima? Está lá em cima. Moisés morreu? Morreu. Mas o corpo dele está aqui na terra? Não. Judas relata que o anjo não deixou o corpo ficar aqui, porque o corpo que viu Deus face a face não pode apodrecer na terra. E como um tipo de Jesus, o corpo de Moisés não apodreceu na terra. O anjo desceu, brigou com Satanás, mandou Satanás, Deus te repreenda, e levou o corpo de Moisés. Moisés está lá em cima, espírito, e o corpo está aqui do lado. Ele está olhando para o corpo? Obviamente não. O corpo está colado junto com o espírito e está lá em cima. Por que Moisés e Elias aparecem? Porque o corpo de Moisés e o corpo de Elias está lá em cima. Poderia ser Enoque também? Poderia ser Enoque também. Teve mais alguém que foi elevado aos céus? Em relato bíblico, a gente não tem esse relato. Mas se tiver alguém com o corpo lá em cima, ele pode aparecer para você. Espírito pode aparecer para mim? Não. Porque existe um abismo. E você não pode voltar em espírito para aparecer. Por que Elias e Moisés aparecem? Porque Elias e Moisés são a representação para Cristo da palavra, da lei e dos profetas, do Espírito. E a representação desses dois aparecendo é Espírito e palavra cooperando no seu momento de oração. A sua oração não precisa ser seca. Uma oração seca, decorada. Deixe o Espírito e a palavra conduzir o seu momento de oração. É nesse lugar onde coisas acontecem. Se corra, pastor, não sei o que orar. Abra a Bíblia, veja um versículo que não é real para você e comece a orar ele. Simples. Tem alguma enfermidade, tem algum sintoma no seu corpo? Pega lá Isaías e vê o que é que Isaías fala a seu respeito. Certamente ele já levou sobre si as suas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu já sou sarado. Se enche desse versículo, ora em cima dele. Mas pastor, eu estou sentindo dor, estou com dor de cabeça, dor no corpo, eu estou com no estômago. Pega o óleo no estômago, sobe em cima do versículo e ora o versículo. Aí você olha o versículo, aí a tua mente, tu está ficando doido, deixa de ser leso, menino, sai daí, tu está doente e está orando um negócio aí, que isso é conta da carochinha, isso é faz de conta, isso é aquele pastor doido que fica enchendo a tua cabeça. O que importa é o que tu está sentindo. Aí tu diz, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Espírito Santo, vivifica essa verdade dentro de mim, Espírito Santo, não para manifestar cura, não se mova pela manifestação, se mova pelo entendimento do versículo. Porque o versículo, quando entra em você, o sintoma deixa de ter poder. Gente, é difícil crer com dor. Eu não estou falando com uma dor de cabeça ocasional. Pense numa dor que não te abandona 24/7. 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante meses, ela está lá, ela está corroendo, ela está comendo o seu juízo. É lógico que pode acontecer sobrenaturalmente, uma unção chegar e a dor ir simplesmente embora. Mas ela, se for assim e você não tomar conta, ela pode ter poder de voltar. Porque se você sentir uma pontinha, eita, será que voltou? Agora, se você é consumido por dentro da verdade bíblica, da cura divina em Cristo Jesus, a dor deixa de ter uma voz de significância em você. Sabe, 2 tipos de ação que você pode ter. Você pode ter a ação do, meu Deus, a dor voltou.
Ou você pode ter a ação: ei, Dô, você não tem lugar em mim. Ei, Dô, eu falo para você, você não tem lugar em mim. Nesse corpo não existe autorização para você reinar. Porque a autoridade de Cristo está estabelecida por meio da sua palavra. Em mim. Elias e Moisés, Espírito e palavra, eles precisam ter primazia dentro da sua oração. Mas de novo, aí que você vai falar: não, mas Elias e Moisés apareceram para Jesus para falar de coisas celestiais. Eles apareceram lá e disseram: Jesus, estamos com tanta saudade de você lá em cima. Quando é que você volta? O céu não tem sido o mesmo nesses 30 anos que você está aqui embaixo. A gente vê Deus está tão assim nos cantinhos, dizendo: cadê meu filho? Cadê meu filho? Ele está tão entristecido. Precisamos de você de volta lá. Deixa eu te dizer um negócio. Sabe o que aconteceu com Miguel? Aquele Miguel, ele faz cada coisa angelicais. Você precisa saber o que... Não foi. Ele não apareceu para falar das coisas celestiais com Jesus. A Bíblia relata, vamos lá. Elias, verso 31, os quais apareceram em glória. Diga em glória. Oh, meu Deus. Os quais apareceram em glória, e em glória falavam da sua partida e de que estava para cumprir em Jerusalém. A palavra e o Espírito não vão ficar apontando para coisas celestiais, como se eles não tivessem nem aí porque tu está passando. A palavra e o Espírito no seu momento de oração, em glória, não em natural. Preste atenção, não é natural. Ele vai ficar passando a mão dizendo: ai, bichinho, sofre, ô, coitadinho, fica aqui sofrendo. Não, ele não vai aparecer. Em glória, ele vai mudar a perspectiva, mas vai falar do teu problema. Vai falar daquilo que você está passando, daquilo que você vai passar, daquilo que você está enfrentando. Palavra e Espírito competem pelas coisas naturais que nós estamos vivendo. Mas não na perspectiva terrena, na perspectiva celestial. Palavra e Espírito vai dizer: ei, menino, sabe isso que tu está passando? Deixa eu dar o ponto de vista de Deus. Tu está muito imbuído, ou envolvido, ou tomado da perspectiva natural. Tu tem 3 pareceres, 3 diagnósticos, já 3 especialistas. Deixa eu dizer do Criador o que é que ele diz a respeito disso. Como Jó, envolvido nos seus problemas, só conseguia ver as suas feridas, as suas dores, os seus sofrimentos e a sua própria justiça. E questionando Deus, é lógico que Jó, a coisa que ele fez, ela é a coisa correta. Ele não orou contra Deus, ele orou a Deus. Ele se queixava não de Deus, mas para Deus. É diferente. Então ele apresentava os seus motivos, ele apresentava o seu entendimento para Deus. Ele não falava de Deus, ele falava com Deus. E apresentava o seu entendimento. E Deus disse: vem cá, menino, deixa eu te explicar. E mostrou toda a criação, todas as coisas, o universo, as estrelas, o mar, todas as criaturas criadas. E Jó percebeu a grandeza de Deus e a pequenez da sua própria justiça. E ele diz: eita. E lá na frente ele diz: olha, antes eu escutava só. Era de ouvir falar. Mas pela experiência, agora é de estar junto. O momento de oração, você vai abrir mão da sua justiça própria, da sua percepção limitada e abraçar a perspectiva celestial daquilo que você está vivendo. Os quais apareceram em... Risca esse em glória na tua Bíblia, você tem que entender. Em glória. Em glória. A perspectiva celestial é de glória. Você entra para enfrentar o problema com um título de vencedor. Amém. Como é que eu entro no problema com título de vencedor? Em glória. Naturalmente você entra para lutar, para ver se dá. Em Deus, em glória, você entra com a vitória. É fácil celebrar, sabendo do resultado lá na frente. Deus quer te mostrar o resultado lá na frente. Deus quer que você entre dentro desse daí em glória.
Queria chamar o grupo de louvor. Verso 32, vamos fazer uma leitura corrida, eu quero finalizar. Pedro, seus companheiros achavam premidos de sono. Premidos, eu acho premidos uma palavra bonita. Premidos. Premido. Tu já ficou premido de sono alguma vez? Premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões com ele estavam. Eles não sabiam o que fazer. Pedro chega para Jesus e diz: ai, Jesus, que bom que estamos aqui contigo. Quer que a gente faça uma cabana? Para você ver, da perspectiva de fora, para ele já era bom. Ele queria que fizesse uma cabana para Jesus e para Elias e para Moisés. Ele só ficava ali do lado de fora. A periferia desse ambiente de oração é boa. Mas o convite para você não é viver na periferia, é estar no centro. Verso 34, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrar na nuvem. E verso 35, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Sabe, o problema, ele quer marcar você com uma identificação. Ele quer deixar você identificado com o problema. Como era o nome da mulher do fluxo de sangue? Agora, quantos anos ela estava com aquele problema? 12 anos. O problema marcou tanto a história dela. Ela perdeu família, ela perdeu amigos, ela perdeu o dinheiro que ela tinha, ela perdeu absolutamente tudo, ao ponto de nem identidade ela ter mais. O problema quer marcar você, para que você se identifique com o problema. Ele quer te marcar. Ele quer que você seja conhecido como aquela pessoa que tem depressão, como aquela pessoa que tem problemas financeiros, como aquela pessoa quebrada, lisa, falida. Ele quer te marcar como aquele que não tem paciência, como aquele que está sempre com problemas. Lá vem o atribulado. Ele quer marcar você. Ele quer construir a sua identidade. E presta atenção, você passa a se ver. Não é as pessoas que te reconhecem assim. As pessoas te reconhecerem assim é resultado de como você se vê. Você é tão acometido com aquele problema que você se passa a ver um com ele, que ele determina a sua identidade. Naturalmente é assim. Você vai ver pessoas que falharam em família. Seja você filho, seja você pai, seja você esposa ou marido. Lá vem o rebelde. Lá vem o separado. Lá vem a ovelha negra. Não sei por que negra, não tenho problema nenhum contra isso. O problema é que é marcar você, ao ponto que a sua identidade esteja intimamente ligada ao problema. A mulher do fluxo de sangue. Mas são encontros com Jesus, com a sua glória, com o seu poder. Porque eu vou dizer um negócio, muitos naquela multidão tocavam em Jesus ao ponto de Jesus dizer: quem me tocou? Os discípulos dizer: opa, peraí, Jesus, sei que está na hora de dormir, talvez o senhor esteja premido de sono, e o senhor não esteja identificando, mas tem muita gente tocando em você. Mas teve uma pessoa naquela multidão toda que teve um encontro verdadeiro de Jesus, que de poder saiu dele, saiu virtude, ele percebe que alguém tocou ele de maneira diferente, e foi só na orla das vestes.
E ele para aquilo ali e diz: teve alguém que se encontrou comigo. Quem foi que se encontrou comigo? E todo mundo estava lá, vendo Jesus como espectador. Aquela mulher estava lá para sugar. E um encontro verdadeiro com Jesus, não como um espectador, mas que poder dele corre para você, muda completamente a sua história. Porque aquela mulher, uma vez conhecida como mulher no fluxo de sangue, depois de um encontro com Jesus, agora é reconhecida como filha. A tua fé te salvou. Na oração de Jesus, intencional e intensa, naquele momento em que ele se retirava, que ele dizia: olha, não tem nada melhor do que estar aqui nesse lugar. Não existe nada melhor do que estar na tua presença, Senhor. Eu não quero ser movido e ser identificado com aquilo que eu estou passando, mas eu quero, Senhor, ter a perspectiva celestial daquilo que estamos enfrentando, dessa semana que vai se abrir. Eu quero ter a perspectiva celestial desse dia, Pai. Esse dia não é determinado pelo que o mundo está dizendo que vai ser esse dia. Esse dia não vai ser um dia de problema. Esse dia não vai ser um dia de quebrar. Esse dia não vai ser um dia de perder. Esse dia não vai ser um dia ruim. Esse dia, ele precisa ser determinado com aquilo que tu falas. Pai, me ajusta por dentro, para que a minha fala concorde com os céus. E aparece Elias, aparece Moisés, aparece versículos na sua cabeça. O Espírito Santo pega junto e vivifica aqueles versículos dentro de você, ao ponto de dizer: eita, esse é o dia que eu vou produzir. Eu não vou perder, eu não vou morrer. Vai dar certo, vai crescer, vai funcionar, vai prosperar. Eita, que hoje é dia de vender muito, de bater meta, de conquistar aquilo que é impossível. Que aquilo que estão dizendo que não é possível, para mim é possível, porque tudo é possível ao que crê. E eu creio em resultados sobrenaturais, eu creio em portas abertas, eu creio em curas milagrosas, eu creio na tua mão se movendo poderosamente. Eu creio, Pai, que esse vai ser um dia maravilhoso, um dia de presentes inesperados, de milagres, de portas abertas, um dia de promoção, um dia, Pai, que tu vais se mover, a tua mão indo adiante, a tua mão destruindo portões de ferro, abrindo, Pai, abrindo portas que não poderiam ser abertas, a tua mão movendo coisas sobrenaturalmente, sobrenaturalmente, sobrenaturalmente. Eu não sou identificado com o problema, Pai. Eu sou identificado com a Tua Palavra. Eu sou identificado com o Teu Espírito, Pai. E eu resplandeço a Tua glória. É nesse lugar onde os céus concordam com você. É nesse lugar onde a tua autoridade é estabelecida. É esse lugar onde a nuvem toma conta e as coisas naturais caem de bruço no chão. É esse lugar onde a voz celestial diz: este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada. É nesse lugar onde a tua identidade de filho é fortalecida, queima dentro de você. Não mais mulher de fluxo de sangue, não mais o teu problema. Agora filho, e filho amado. Não é filho bastardo, é filho amado. E é nesse lugar onde esse é o meu filho, a ele ouvir. É nesse lugar onde a tua voz ganha em autoridade, onde o abrir da tua boca faz com que montanha se jogue no mar. É nesse lugar onde a tua fé é estabelecida e a autoridade de filho é validada.
É nesse lugar onde você fala e coisas acontecem. Fica de pé. Estourei o tempo em tudo que eu podia estourar, mas eu vou tirar ainda 5 minutos. Você vai orar agora nesse momento. E eu quero que você ore baseado naquilo que Deus está falando para você, daquilo que você está enfrentando. Deus tem comunicado coisas no seu coração sobre isso que você está enfrentando agora. Você não vai orar o problema, você vai orar a comunicação divina no seu coração. Você vai orar o que Deus tem falado, que obviamente não está em linha com aquilo que você está passando. E você vai fazer essa oração no Espírito. Pode ser línguas, se você ora em línguas, pode ser guiada pelo Espírito, mas não vai fazer essa oração no sentimento. Esse não é o lugar de você, ai Senhor, me abençoe. Ele já te abençoou. É nesse lugar onde você vai orar a palavra mediada pelo Espírito. Deus colocou no seu coração, Deus colocou no seu coração uma visão que o mundo está querendo negar, essa visão que Deus colocou no seu coração. Levanta as tuas mãos. Ora a palavra que Deus colocou no teu coração. Ora a palavra que Deus colocou no teu coração. Certamente tu viverás. Certamente tu viverás. Tu vai contar os feitos do Senhor. Ele já levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras você já foi curado. Começa, não, continua, ora, vai. Ora. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ora. A minha paz eu te dou. Eu não dou como o mundo a dar. Eu dou a paz para você. O mundo não pode tirar ela. Deus te ungiu com óleo de alegria. Com óleo de alegria. Existe um fluir de alegria em você. Ah, não se identifica com a tristeza. Não se identifica com a tristeza. Vai. Fecha os seus olhos. Fala alguma coisa que Deus tem colocado no seu coração. A atmosfera está mudando. A atmosfera está mudando. A atmosfera está mudando. A atmosfera está mudando. A nuvem está descendo sobre sua vida. A nuvem está descendo sobre a sua vida. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é a minha filha amada, em quem